Para que serve o airbag? Olá, amigos! Gostaria que você prestasse bem atenção nessa sequência de imagens que eu selecionei aqui para chamar a atenção de um assunto ultra mega top, ok? Em se tratando de mecânica, a gente falar de colisões é algo sempre muito interessante, mas lembre-se, um ensaio para a vida. Então, esse sloganzinho do Enem sempre norteou meu raciocínio quando da escolha das questões, dos tópicos, da explicação, tá? Por quê? A gente tem que ensinar, mas ensinar para quê? Tem que ter um objetivo, onde a gente quer chegar. E aí eu, antes de mais nada, gostaria que você visse essas imagenzinhas que eu selecionei. Nós vamos falar de amortecimentos, ok? Olha só, quando a gente vai ao circo, você lembra daquela redezinha que fica abaixo da onde os trapezistas vão fazer suas peripécias lá? E eles sempre dão uma conferidazinha, né? Porque qual é o papel daquela rede? Fazer um amortecimento da chegada dele quando ele se joga lá de cima, né? Para encerrar o espetáculo. Nos carros, olha o airbag, né? Qual é o papel dessa almofada? Também é amortecer o nosso impacto. Uma luva de boxe, já imaginou um soco daquele sem o amortecimento da luva? Porque ela minimiza, né? Ela minimiza aquela ação direta daquele impacto. Uma pessoa praticando salto em altura. É interessante quando ela chega e sabe que vai ter lá do outro lado um colchãozinho bem suave, bem macio, para amortecer a sua queda. Olha só, isso aí sempre me lembra o fatídico 1º de maio de 1994, né? Quando o nosso querido Ayrton Senna sofreu aquele acidente. Vejam que na Fórmula 1 se usa muito esses pneus nas curvas ali para fazer a proteção, para que o carro amorteça a sua chegada naquele impacto. Vejam só que o papel daqueles pneus é amortecer. Uma outra coisa interessante nessa imagem que você vê desse carro. Eu lembro que quando eu era pequeno, tá, os para-choques dos carros eram de ferro. Cara, tu tem noção do que é uma pancada de um carro no outro com um para-choque de ferro? É um impacto louco, principalmente porque a dificuldade dele deformar era muito grande. Então, havia esse orgulho pelo fato do para-choque não deformar. Com o passar do tempo, com o advento desses vários experimentos, né, o avanço tecnológico, a indústria automobilística chegou a uma conclusão. Era muito mais interessante que o veículo se deformasse. Era muito mais importante que aquele para-choque se deformasse. Para quê? Para, junto com os outros acessórios que protegem dentro do carro, como um cinto de segurança, o próprio airbag, minimizem os danos aos ocupantes do veículo. Então, hoje, há uma grande preocupação de proteção do habitáculo onde a pessoa está. O carro não. Você pega carros de determinadas marcas que tem como dispositivo de proteção, quando o carro bate uma pancada de grande impacto, o motor tem tipo um trilho que passa para baixo do carro, né, e não para dentro do habitáculo. A tecnologia é um negócio assim sem limite, mas em todos esses casos o que é que nós vemos? Nós vemos amortecimentos, tá legal? Amortecimentos. E aí, como é que a gente faria a justificativa disso? Geralmente nessas questões, a gente escuta muito se falar de que o impulso diminuiu, o impulso aumentou. Vamos lembrar rapidinho da definição de impulso para uma força constante? Ora, o impulso é o resultado da ação dessa força durante um certo tempo. Tudo bem? Mas você lembra também do nosso conhecidíssimo teorema do impulso? Ora, quando a gente trata do teorema do impulso, vamos chegar na equação dele. O impulso de uma força, das forças resultantes, ou o impulso resultante, seria força resultante vezes o tempo de atuação disso.
Pela segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Esses slides você baixa e esse vídeo você vê quantas vezes você quiser. Meus amigos, a aceleração é a razão entre a variação da velocidade e o tempo. Ok? E por fim, se nós fizermos o desenvolvimento do ΔV, nós vamos chegar no V final menos o V inicial, que aplicando a propriedadezinha distributiva, MV final menos MV inicial, daí é que a gente diz que o impulso resultante pode ser a variação da quantidade de movimento. Mas vem a minha perguntinha. A massa, pessoal, do que vai colidir, ela muda pelo fato de ter alguma coisa para amortecer? Não. A velocidade com que aquele carro chega no pneu, ou se fosse uma mureta, pura lá, uma mureta de concreto, essa velocidade muda? Não. A velocidade final, bom, se o objetivo é parar o carro, a velocidade final lá, vamos supor 0. Veja que o fato de ter o amortecimento, nenhuma dessas grandezas aqui mudaria em relação ao fato de ter ou não ter amortecimento. Então, amigos, nós não podemos atribuir ao impulso isso. Esse amortecimento, ele não altera o impulso sobre aquele carro, sobre aquela pessoa, sobre aquele corpo que vai impactar. Mas lembremos que quando a gente vai analisar os módulos aqui da força e o tempo, se o impulso fosse o mesmo, de mesmo módulo, F ΔT seriam grandezas inversamente proporcionais. Então, o que é que pode nos salvar no impacto amortecido? O tempo até atingir o repouso, ele é maior. E sendo o tempo maior, a intensidade daquela força média trocada, ela vai ser menor. E, meus amigos, se você tem uma força média menor, você vai ter uma aceleração menor. Então, o que é que nos salva nesses impactos? É o tempo de amortecimento, ok? Não caia nessa esparrela de que vai ter uma menor variação da quantidade de movimento, de que vai ter um impulso diferente. Isso tudo é o mesmo, tá joia? Aonde é que está todo o segredo? No tempo. Bom, dando continuidade à nossa sequência de revisões, esperamos que com esse vídeo tenha clareado qual é o papel do amortecimento e que você dê o seu show na sua provinha lá de Ciências da Natureza em Física, caso esse tópico venha a aparecer. Muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência e contamos com a sua colaboração na divulgação dos nossos vídeos e do nosso material. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.